Olá! Hoje o tema é crenças limitantes das instituições religiosas. Tá? Então, quem pediu foi Jussara. Ela de novo, Jussara tá com tudo e não tá prosa. Tá sempre questionando, né? E os questionamentos que ela gosta de fazer junto, ela manda para mim, né? Então, ela mandou um áudio me pedindo indicação de vídeo falando sobre isso, só que na cabeça eu não tinha. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um vídeo para você sobre esse assunto, né? Ela disse que tem ouvido. Anotei aqui o que Jussara falou. Essa vida é uma ilusão. Ela escuta isso das pessoas mais religiosas, né? Principalmente cristã, porque a religião cristã no Ocidente ela é mais influente. Então, essa vida é uma ilusão, o céu é que é a felicidade, e diga-se de passagem aí o céu depois que você morre, tá? Ah, temos que nos reprimir, evitar o pecado, e aí dentro desse pecado tá os prazeres carnais, né? Evitar os prazeres carnais, fazer castidade em prol do céu. E aí, esse conjunto de crenças que que é limitante e é para ser limitante mesmo, né? Esse conjunto de crenças é para ser limitante. Agora, a gente hoje pode escolher adotá-los ou não, tá? Mas esse conjunto de crenças limitantes levou Jussara por um tempo a viver numa dualidade, ações e castigos de Deus, né? Ações e castigos de Deus. Né? Então ela agia, ela sentia as coisas, provavelmente ela não me explicou isso, mas assim, eu estou supondo aqui, ela devia sentir os desejos dela, que é normal, agir nos desejos dela, que para mim também é natural, né? Agir dos nossos desejos, e depois ficar com medo de ser punida por Deus. E tem até porque eu acho que uma das piores um dos piores pecados seria você blasfemar contra Deus. E por isso Jesus Cristo foi morto, né? Porque isso está mais no Antigo Testamento, que é uma coisa que a gente precisa lembrar. O Antigo Testamento tem pelo menos 3.000 anos. Né? E quando ele foi compilado e colocado, né, foi reunido, escolhido, selecionado para colocar junto da Bíblia, né, da Bíblia que a gente conhece hoje, que tem o Antigo e o Novo Testamento, foi entre 300 e 600 depois de Cristo, né? Depois da morte, depois do nascimento de Cristo, né? Então, 300 e 600 anos. Então, nessas duas épocas, 3.000 anos atrás, e em 600, né? 300 e 600, isso é quase 2.000 anos atrás, a vida era outra, a gente precisa se lembrar disso. Né? As leis eram ditadas não por um grupo de pessoas, mas pelo divino, né? Era um grupo de pessoas dizendo que acessava o divino e esse divino é que colocava as regras. E a gente vivia de forma, muitas vezes, nômade, algumas vezes já em civilizações, né? Eu agora não tenho mais, mas entre 6.000 anos, 5.000 anos a gente começou a criar civilizações, ou seja, agrupamento de pessoas em escala maior, por causa da agricultura. Então, a gente tinha que se organizar. E as leis humanas só foram inventadas muito depois, né? Se eu não me engano, na Grécia. O primeiro código que teve foi o Código de Hammurabi, muito antes da Grécia, também por volta, talvez, de 5.000 anos. Eu não me lembro mais direito, as datas não ficam, mas eu lembro que foi os Sumérios, se eu não me engano, e foi se eu tiver errado, a gente vai me corrigindo aí. Porque eu não anotei isso, então está só na minha memória aqui. E é o Código de Hammurabi. É a primeira lei que não é divina, é humana, tá? E para organizar os grupos de pessoas. Onde tem muita gente junta, a gente precisa de leis que nos orientem o comportamento.
O que é que pode, o que é que não pode fazer. Porque a gente ainda não tem essa consciência toda de limite. Então a gente vai criando, olha, isso aqui a experiência foi ruim, então vamos cortar, não vamos fazer isso. Então, antigamente, isso era dado pelo divino. Alguns seres humanos se percebiam tocados pelo divino, né? Seja lá o que divino fosse esse divino da Bíblia judaico-cristã era um Deus só, né? Mas no geral naquela época nós éramos politeístas, ou seja, nós tínhamos muitas divindades, só um Deus. Eita, peraí, deixa eu colocar aqui no silencioso, não pode tocar. Pronto, lembrei agora. Tá, então veja, essas regras e com castigos eram para organizar o nosso comportamento. Principalmente o comportamento que lembrava os animais. Na minha opinião, tá? Isso aqui é bem meu mesmo. Né? As leis, se você pensar bem, as leis, elas tentam reprimir, talvez, ou educar, ou direcionar os nossos comportamentos mais animais. Roubar é bem animal. Né? Os animais roubam um do outro. Sexo livre, né? Sexo livre com quem quiser, também é dos animais. Que mais, meu Deus? Matar também é dos animais, né? Claro que na natureza tem regra. Não é uma regra escrita, é uma regra internalizada. Né? Os animais sabem instintivamente o que devem fazer, o que não devem fazer e como fazer. Tá? Então, quando a gente quis se diferenciar bastante da natureza, né, dos animais, a gente não quis, quando a gente ganhou essa consciência e que a gente sabe que eu sou, a gente se sentiu muito importante e quis se diferenciar dos animais. Então, a gente criou regras. Né? No início eram divinas, né, para que a gente não se matasse a troco de banana. Né? Depois, quando a gente foi se agrupando e fixando o terreno, a gente também criou essa coisa da sexualidade, porque antigamente a gente transava feito animais. Antes das civilizações serem formadas, a gente tinha sexo como os animais. Mas depois das civilizações, das terras, né, que os homens descobriram que eles fazem parte da procriação e não queriam passar suas terras para filhos de outros homens. Então, a gente começou a criar regras que reprimiam a sexualidade. Como era a mulher que gestava, a mulher sofreu mais nisso, né? O homem não gesta, não gera nenhum bebê nele, né? Então, as regras sexuais ficaram muito mais fortes nas mulheres do que nos homens. Para os homens era mais solto isso, porque eles não tinham como procriar. Quer dizer, eles ajudavam na procriação, mas eles próprios não faziam isso. Então, começou a repressão sexual fortemente. Então, é por isso que eu digo, em 600 depois, entre 300 e 600 depois de Cristo, isso já estava bem tomado, né? Assim, essa coisa da sexualidade já estava bem tomada. Então, por isso, para se diferenciar dos animais e para controle de natalidade, as regras vindas da divindade começaram a ser bem fortes nessa coisa da sexualidade. E sim, era repressora, e era para ser repressora mesmo, porque na época a gente não tinha a consciência que tem hoje, o conhecimento até científico que a gente tem hoje. A gente não tinha exame de DNA, por exemplo, que poderia provar que o filho de um não é de um, é de outro, né? Então não tinha nada disso. Então tinha que ser uma coisa bem pesada mesmo para a gente ter muito medo, porque até um dia desse, toda a nossa educação era baseada no medo de um castigo. Né? Sim, eu ia falar, né, que um dos pecados piores, né, é você blasfemar contra Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez, por incrível que pareça. Jesus blasfemava contra Deus. Ele pecava, na verdade, porque o que é pecado? Pecado é ir contra, transgredir, né, sair fora das leis que estão escritas na Bíblia, no caso de Jesus, do Torá, que era o livro sagrado dos judeus.
Então, o que é que Jesus fazia? Jesus pregava no sábado. Para mim, é a mesma coisa que hoje pessoas chegarem numa igreja e quebrarem todas os santos que tem na igreja católica. Né? Então, ele blasfemava, ele falava contra o Deus judaico. Ele estava ensinando outro tipo de divindade, mas quando ele fez isso, ele rompeu com o judaísmo, com as regras. Mas ele não rompeu com o judaísmo, ele rompeu com as regras. Ele quando nasceu, ele nasceu com essa ideia, né, de questionar, né, todas as leis judaicas. E por isso ele foi morto. Né? Foi julgado e morto. Os judeus da época não aceitaram isso e achavam ele perigoso, achavam que ele estava destruindo as crenças dele. É a mesma coisa. Eu acho que se Jesus chegasse hoje, ele falaria contra as regras cristãs de hoje. E provavelmente não ia ser crucificado, mas ia ser cancelado. Né? Ia ser maldito. Como foi há 2000 anos atrás. Para mim isso é certo como matemática. Tá? Bom, então era blasfemar. Eu teve um dia que eu, quando eu era adolescente, até os meus 22, 23 anos, eu acho, até mais eu acho do que isso, eu adorava blasfemar. Falar mal de Deus, falar mal de Jesus. E uma vez eu estava na cozinha falando mal de Jesus com a minha mãe, né, porque eu perturbava, né? Eu perturbei meus pais, né? Então eu perturbava minha mãe. Então, eu estava lá falando mal, minha mãe olhava assim, né? Não dizia nada. Mas a gente via que ela não aprovava a minha fala, né? E aí, a mesa da cozinha da minha casa é de cimento. E aí eu falei, minha mãe só lá, quieta, ouvindo as minhas maluquices, né? E aí, quando eu me levantei, eu choquei o meu joelho, a quininha do meu joelho, numa quina de cimento. Eu fui no céu e voltei. E imediatamente eu achei que eu tinha sido punida. E minha mãe olhou assim, quando eu estava lá gemendo de dor no joelho, minha mãe olhou assim, e na cara dela estava escrito, tá vendo? Foi falar mal de Deus e de Jesus. Né? Então a gente tem medo da punição. Na minha cabeça estava isso. Eu já estava exercitando a minha liberdade, né, de pensar, de não seguir regras, de não seguir dogmas. Né? Eu não gosto de nenhuma instituição religiosa por causa dos dogmas. Eu não gosto da instituição religiosa. Eu gosto da palavra divina. E muitas coisas eu reflito e trago para a minha vida, mas eu não gosto de instituição religiosa. A partir dos 17 anos, 18 anos, eu rompi com toda instituição. Nenhuma delas. Nem o Zen, que eu acho que o Zen budismo, para mim, é a instituição religiosa que elevou-se mais. É a instituição religiosa humana mais madura que eu conheço. Mas nem o Zen eu queria me juntar. Nem ao Zen eu quis me juntar. Eu uso algumas falas dele, vamos dizer assim, como eu uso do judaísmo, do cristianismo, do islamismo eu uso menos, porque não chegou muito para mim, mas do budismo, do hinduísmo. Esses ismo todinho tem coisas, se a gente apertar, sai um sumo legal. Agora, as regras eu não gosto, não sigo nenhuma. Então, eu sou uma pecadora. Por escolha, por livre escolha, eu sou uma pecadora. Tá? Por quê? Porque eu não obedeço nenhuma regra. E pecado é justamente isso. É transgredir, é fugir, sair, não cumprir uma regra de Deus ou divina. Em qualquer religião que você for. Aqui a gente está falando da religião cristã, católica, porque essa é a que orienta o povo brasileiro mais, né? A gente tem muitas... eu esqueci das religiões de matriz africana, né? O candomblé, eu gosto também. Não da instituição, porque eu não gosto de instituição, como eu disse. A Umbanda... Todas as instituições religiosas têm preceitos que são legais e eu posso usá-los, né? Mas eu não gosto das regras, porque eu também acredito que são regras limitantes, que me limitam.
Tá? Na época que elas foram criadas, estava tudo bem, era para limitar mesmo, talvez até para reprimir. Na época a gente era mais selvagem, talvez, e precisasse de uma repressão mais forte para a gente não se matar. Para você ver, né? Uma dos 10 mandamentos é não matarás. Né? E outros, né, são bem seguir os mais velhos. Porque os jovens, no mundo animal, os jovens matam os mais velhos. Destituem. Né? Se você for ver os leões, os macacos, né? Os mamíferos em geral, ou talvez até nos animais de sangue frio também. Mas assim, os mais jovens, quando chegam numa certa idade adulta, eles desafiam os mais velhos e tomam o poder. Então, isso também acontecia com a gente. E aí, o que aconteceu? A gente criou regras para os mais jovens não assassinarem os mais velhos. Os pais, as autoridades mais velhas. Então, tinha que ter um respeito quase a Deus. Porque senão, provavelmente, os mais novos chegariam e pá, iam tomar o poder e matavam mesmo. Porque a natureza é assim. Né? Na natureza é assim. E tem uma ordem para isso. Nos humanos, que a gente pensou a natureza, né? A gente reflete a natureza, a gente saiu desse equilíbrio. E para voltar um mínimo de equilíbrio, a gente criou as regras. E até hoje, a gente ainda usa. A minha impressão é que daqui a 200, 300 anos, essas instituições religiosas não existirão mais. Tá? A gente não vai mais precisar de instituição religiosa para reprimir, para orientar. A divindade, o encontro com a divindade será de outro tipo. Mas para Jussara, agora eu vou falar para a Jussara. Olha, esse tema, Jussara, daria para uns 5 vídeos, né? Mas vou tentar fazer só esse. Vai sair longo, mas vou tentar fazer só esse. A gente ainda segue e seus filhos ainda vão seguir um pouco isso, vão ter isso na cabeça, essas regras limitantes. Você pode educar sua filha, a Jussara tem uma filha, você pode educar sua filha para ser livre pensadora. Ou seja, quando ouvir alguma coisa, pensar, quem foi que escreveu isso? De onde veio? Né? Por que é que escreveram isso? Qual é a utilidade disso para o nosso grupo social? Então, ela pensar esses termos. Isso serve para mim, eu acho que outra reflexão muito boa. Né? Por exemplo, o céu é que é felicidade. Isso é o que Jussara disse que escuta. O céu é que é felicidade. Então, a vida na Terra é uma ilusão, e uma ilusão ruim, não é felicidade. Tem alguma coisa de verdade aí, né? Veja, o céu é a felicidade. Sim, eu concordo com isso. Mas não o céu depois que a gente morre. O céu, para mim, é um estado mental. O reino dos céus, que Jesus para mim falava, né? Jesus falava, para mim, é um estado mental de beatitude, de contentamento, aceitação e alegria. Então, quando a gente alcança isso na nossa mente, a gente está no reino dos céus. Tá? E aí, a terra sendo ilusão. Sim, vê só, tudo aqui é transitório, como dizem os budistas, né? É impermanente. Se você se apega muito a alguma coisa na terra, você vai sofrer. O Buda disse isso, né, também. Você vai sofrer na medida que você se apega ao que é transitório. Tudo passa. Então, isso é ilusão. Você achar que as coisas são permanentes aqui. Então, quando você se apega muito às coisas materiais que são transitórias, porque elas são transitórias, você termina sofrendo. E aí você sai do céu, que é a alegria, o contentamento. E as instituições religiosas seriam as escolas que ensinam a gente, tudo é que é religar, é fazer uma religação, é ligar de novo nossa mente nesse estado de única permanência que tem, que é o estado mental, porque dentro do transitório. Então, tem uma verdade nesses preceitos, mas não a verdade que algumas mentes que não refletem, normalmente quem segue isso a fio, normalmente não são pessoas reflexivas, são pessoas devocionais.
Elas não querem pensar. Tá? Não tem a condição. Cada pessoa nasce com habilidades. Tem pessoas que não têm habilidade da reflexão. Então, elas são devocionais, elas preferem receber algo pronto e se guiar por aquilo. É relaxante também, certo? Então, hoje a gente está num período de liberdade. Se algumas pessoas querem seguir isso, massa. Se elas acreditam que o céu é depois da morte e que elas precisam reprimir sua sexualidade, principalmente, que aqui é onde está o ponto de Jussara, né? Se elas querem reprimir sua sexualidade para alcançar um terreno no céu depois de morrer, e elas estão fazendo isso na vida delas, para elas, qual é o e elas gostam disso, elas se sentem reconfortadas, bem. Qual é o problema disso? Eu não vejo nenhum problema, tá? Eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer isso, cara. Tá? Eu prefiro viver o céu aqui na Terra. E eu já estou vivendo isso. O céu na Terra. Então, depois que eu morrer, eu não sei o que, é que vai acontecer. Né? Segundo os espíritas, eu tenho uma consciência, dependendo da minha mentalidade, da minha consciência. Eu vou para um lugar e não vou para o outro. Né? Segundo os materialistas, cientistas, não há nada. Você, assim que o cérebro morre, sua consciência também morre e não existe de novo. Para os hindus existe a reencarnação também. Então, mas eu não sei. Porque se aconteceu isso comigo, eu não me lembro. Tá? E ainda não aconteceu. Como eu disse, a minha experiência de morte que eu tive, eu não vi nada disso. Mas fiquei muito bem. Então, eu não sei o que é. Então, eu não quero... como diz o Osho gosta de dizer assim, não se preocupe se tem vida depois da morte, não. Se ocupe, né? Se tem vida antes da morte, se você está vivo. E é essa a minha religião, vamos dizer assim. Eu quero estar viva antes de morrer. Eu quero viver a vida de acordo com o meu próprio prumo. Aquilo que eu escolhi para mim, dentro das coisas todas que me apresentaram, eu quero poder escolher. E é isso que eu estou fazendo. Então, Jussara, você pode escolher. Quando você escolhe e firma na sua escolha, qualquer pessoa pode dizer o que quiser, né? E você vai ficar bem. Porque você sabe, isso é a verdade dessa pessoa. Ela está vivendo assim, está tudo bem ela viver assim. Eu vivo outro tipo de verdade. E como diz Luiz e Rei, aquilo que você acredita se torna verdade para você e você começa a experimentar isso. Ok? E é isso que eu experimento. Aquilo que eu acredito, eu experimento na minha vida. E eu vivo uma vida muito boa. Eu construí uma vida muito boa para mim. Eu já vivo no céu, como eu disse, eu vivo hoje no Moura do B, no Parque da Jaqueira, lá de cima. No prédio bem altão, eu olho da minha penthouse, da minha cobertura do Moura do B, olhando para o mundo. Eu olho lá de cima, ninguém consegue chegar lá em cima em mim. Então o pessoal grita, mas não me alcança, porque eu estou lá em Simão. Então a gente pode se colocar aí e simplesmente, às vezes eu escuto esse tipo de informação, né? Não chega mais para mim, esse tipo de informação nem chega mais para mim. Mas quando eu escutava, eu escutava como se fosse uma criança falando, né? Uma criança falando das mirabolantes coisas dela. A gente não ri? Acha engraçadinho? Mesma coisa. Então, cabe, Jussara, a você escolher se quer continuar se orientando por essas crenças, que sim são limitantes, e elas são para ser limitantes mesmo, e elas têm uma função de ser limitantes, que é controlar o comportamento da pessoa, tá? Ou não. Né? Você pode dizer assim, eu agora escolho me libertar da crença que essa vida é uma ilusão ruim. Porque ela é uma ilusão, sim. Os budistas também dizem isso. Os hinduístas também dizem isso. O que é ilusão? Porque eu não consigo enxergar a verdade. Eu só vejo uma projeção das minhas próprias experiências e conceitos internalizados. Tudo, para mim, é uma interpretação. É, como diz hoje, uma narrativa. E isso é uma ilusão. Outra coisa que é ilusão.
tudo é transitório. Então, se eu acho que o transitório é fixo, eu estou iludida. Então, sim, a vida é uma ilusão, mas ela não precisa ser uma ilusão ruim, não. Se eu sei que aquilo que eu digo da vida é só uma nuvem passageira, como diz a música, é uma música, eu sou nuvem passageira. Se eu sei disso, qual é o problema de eu viver um pouco na ilusão, brincar um pouco com a ilusão? O céu é que é a felicidade. Sim, é verdade. Mas não o céu depois da morte. O céu na sua mente. O céu é o estado de bem-aventurança. Temos que nos reprimir para evitar o pecado. Sim, não reprimir. O pecado, eu já vi, eu procurei aqui na internet pecado como erro, como erro, no sentido de estar indo contra si mesmo, mas não achei não. Só achei pecado, por enquanto, na minha pesquisa eu só achei pecado da instituição religiosa, que é transgressão das leis divinas, das leis de Deus. E aí não é isso que eu quero falar. Pecado no sentido de que eu estou indo contra mim próprio, então eu estou cometendo esse erro, né? Então eu preciso me observar para não pecar contra mim mesma, para não ir por um caminho que para mim não é bom. Então esse é o grande pecado da gente. E não vamos ser punidos, jamais, porque não existe punição. Nem existe recompensa, nem existe punição na vida. Tá? Eu já vi isso, não existe. Mas o que existe é as consequências de uma escolha que ficam desagradáveis para você. Porque você não está se guiando por aquilo que é importante para você. Então, a gente não tem que se reprimir, mas precisa, para viver bem, para ter o céu, sair da ilusão, ter o céu na nossa mente, é importante a gente olhar para a gente e nos conduzir para fora do erro, que é o pecado, a fora do erro nosso, de estar contra a gente mesmo. Evitar os prazeres carnais, fazer castidade em prol do céu. Como eu te disse, a gente, quando os livros, quase todo o livro religioso que a gente conhece hoje, foi escrito pelo menos há 1.000, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Nessa época, a gente não tinha exame de DNA. Não tinha exame de DNA, cara. Então, tinha que se reprimir. Na época, era útil se reprimir a sexualidade, principalmente nas mulheres. Por quê? Porque os homens não sabiam o filho de quem estava na barriga de uma mulher. Só a mulher sabia. E ela podia mentir. Então, o que aconteceu? Que a gente donou-se a escrever, a dizer que castidade era uma coisa divina, inclusive, e que enaltecia o valor de uma mulher, que é outra mentira. Tá? Mas era uma mentira útil naquela época. Há 2.000 anos atrás, há 1.500, até 1.500 anos atrás, talvez, era utilíssima. Hoje não é mais. Então, a gente precisa... É por isso que, na época que escreveram os livros religiosos, as pessoas acreditavam que tudo que a gente podia conhecer já estava sendo mostrado. Quando a ciência chegou, né, começou a chegar por volta de 1500, 1600 depois de Cristo, a gente viu que não sabia absolutamente nada. Então, as igrejas foram criadas, né, as instituições religiosas foram criadas numa época que os seres humanos acreditavam que não tinha mais nada para saber. E aí inventaram o dogma, que são verdades imutáveis. Vê, a gente vive num mundo que é transitório, e aí a gente quer verdades imutáveis, humanas, não dá. Então, o que os homens sabiam e que conectavam, que eles acreditavam que conectavam com o divino, tá? Eu não acredito nisso, que eles se conectavam com o divino. Para mim, não é que eles estivessem mentindo, mas para mim o divino jamais diria um dogma. O divino jamais diria um dogma, ou seja, uma verdade que não pode ser mudada. O divino deveria saber que tudo aqui é transitório. Então ele não poderia inventar uma história como essa de castidade sendo uma coisa que não podia mudar. Não dava para isso. Então não é o divino que está falando com aquelas pessoas. Para mim não era o divino. Né? Era uma necessidade da época.
Hoje a gente não tem mais isso, hoje a gente tem exame de DNA, não precisa mais, está tudo tão diferente. Então, é muito importante, eu acho que daqui a uns, talvez 50, 100 anos, a gente já vai ter consciência para refletir em cima desses dogmas. É porque, se a gente pensar que os livros religiosos, o primeiro, que na minha opinião foi os Vedas, tem 5.000 anos, e que faz 5.000 anos que a nossa mente é orientada por esse tipo de coisa, e que a ciência, se tem 700 anos, tem muito, tá? Então, 5.700. 5.000, quem ganha é 5.000. Então, a ciência ainda vai precisar de muito chão para ajudar a mente humana comum a refletir os dogmas das instituições religiosas. Mas eu acho que daqui a uns 100 anos, talvez até menos, porque tudo está mais veloz hoje, mas vamos colocar 100 anos. Daqui a uns 100 anos, eu acho que a gente vai poder refletir nos dogmas tranquilamente e refazê-los todinho, sem achar que está pecando, sem achar que está nada, está tudo tranquilo. Mas, por enquanto, você não vai pegar isso, Jussara, eu não vou, mesmo que eu viva 150 anos, eu não vou pegar isso. Então, a gente tem que fazer por a gente, tá? Então, é a tua mentalidade. Você ainda vai conviver com muitas pessoas que se orientam, acreditam e se orientam por esses dogmas. E vão falar para você, tá? Na medida em que você for saindo disso, você vai desencontrar-se com essas pessoas. Vai começar a se desencontrar. A primeira coisa que acontece é você começar a se desencontrar. Mas quando você encontrar uma pessoa dessa, primeiro, a palavra dela não vai ter tanta força em cima de você. E você vai ter compaixão da necessidade daquela pessoa se orientar por aquilo ali. E não vai brigar com ela, não, por causa disso. Você vai acolher as necessidades dela e vai permanecer com as suas. Você nem vai precisar discutir nada. Não discuta. Não discuta no sentido de dizer, você está errada. Debater um assunto, tudo bem. Né? Se a pessoa for aberta para debater os dogmas, ok. Mas se a pessoa não for aberta, nem debata. Acate, entenda isso como uma necessidade. Por exemplo, precisa evitar os prazeres carnais para poder garantir um lugar no céu. Essa pessoa acredita nisso, de verdade. Deixa ela livre para acreditar nisso. Ela não tem poder nenhum sobre você. O céu dela, ela está em busca do céu dela. Deixa ela ir em busca do céu dela, né? Agora para você, na sua vida, você não faz isso. E dentro de você, você diz, isso é verdade na vida dessa pessoa. Não é verdade na minha vida. Eu vivo outro tipo de verdade. Eu já estou no céu. Eu nem precisei morrer para estar no céu. E aí você vai treinando isso quando for transar, por exemplo. Quando for fazer sexo, vai vir isso. Aí você respira e diz, eu solto toda ideia contrária ao meu desejo agora. Eu me liberto. Veja, se você pensar que foi o próprio divino que criou o sexo e o prazer sexual, você vai começar a pensar que esse dogma contrário ao prazer sexual é contrário até ao divino. Não pode ter vindo do divino, cara. O divino criou isso. E aí depois ele diz que é errado. Não tem lógica isso. Tem que ser uma questão humana, tá? E essa questão humana fazia muito sentido na época que esses livros foram escritos. Não faz mais sentido agora. Ah, não, isso não faz mais sentido agora porque tanta gente segue ainda. Porque a mente humana modifica-se muito lentamente, não pode se modificar muito rapidamente. Tudo aqui tem um ritmo próprio. É porque se você estudar história, se você estudar a história da evolução da Terra e dos humanos, você vai ver que tudo ocorre em questões de milênios. É 200.000, 100.000, né? 1.000.000 de anos, né? Então tudo é um tamanho de tempo inimaginável para uma vida humana que vive no máximo 80 anos, cara. Uma pessoa que vive 80 anos não pode, a não ser que ela estude,
não pode abarcar um milênio. Um milênio que é nada, nada, nada. Ela não abarca um milênio. A história humana, né, não é nem um segundo da história da Terra. Né? A gente está aqui há tão pouco tempo para compreender as coisas, e só muito estudo mesmo. Mas estudo ligado à ciência, tá? Não estudo ligado às instituições religiosas. Eu não acho que as instituições religiosas têm a condição de abrir sua cabeça. Não tem. Nenhuma. Com exceção do Zen budismo, e olhe lá. Né? Mas não tem a condição de abrir sua cabeça. É melhor, para abrir cabeça, é melhor ciência, não religião. Tá? Religião ainda, nesse ponto da nossa vida, ainda é moralista. Ela ainda está se guiando para reprimir o comportamento animalesco humano. E não, a gente não vai chegar a lugar nenhum por aí. Né? Não vai avançar em nada por aí, vai ficar parado no tempo. Então, eu não recomendo as instituições religiosas para abrir cabeça. Tá? Para cercear comportamentos, ok. E tem gente que precisa disso. Tem pessoas que precisam de uma lei mais forte para controlar o comportamento dela, porque ela própria não consegue fazer isso ainda, ela precisa de um negócio maior do que ela para poder controlar os comportamentos, senão ela sai matando, estuprando, né? Algumas pessoas, não é a humanidade, são algumas pessoas. Tá? Algumas pessoas precisam dessa lei mais forte. Outras já não precisam mais disso. A maioria, acho que até nem precisa mais disso. É um pouquinho de gente só que precisa ainda. A maioria de nós, a gente ainda segue religião, como eu disse, porque a mente da gente muda muito devagar. Muda muito devagar. Então, um grupo grande ainda segue a religião, mas não desse jeito, assim, de reprimir. Se você conversar até com evangélicos, né, você vai ver que não são tão reprimidos assim. Vai depender muito do evangelho. Tem, como eu disse, tem graus em tudo. Os que precisam mais de regras são aqueles que têm mais medo do próprio comportamento. Os que estão mais livres são aqueles que já conseguem se conduzir sem precisar do medo. O medo é uma grande barreira da ação. E é por isso que os caras sacaram isso. Se a gente colocar muito medo na cabeça das pessoas, eles vão ficar sem agir de forma danosa. Não foi ruim isso, foi bom, cara. A gente talvez tenha sobrevivido em parte como humanidade por causa dessas regras tão rígidas. Agora a gente não está mais precisando delas, porque a gente já ascendeu o pensamento, né? E nós mesmos estamos aprendendo a conduzir o nosso comportamento para o construtivo mais do que o destrutivo. Então, a gente pode fazer isso. Então, Jussara, se você já percebe que não precisa dessas orientações, né, livre-se delas. Jogue fora no lixo. Né? Elas não estão te ajudando. Elas podem ajudar algumas pessoas que você conhece. Aí deixa. Não te mete aí. Só se meta na sua vida. Não se meta na vida do outro. A não ser que ele peça. Se ele não pedir. Quando uma pessoa chegar e dizer assim, essa vida é ilusão. Você diz, dentro da sua cabeça, isso é verdade para ela, para mim não é não. O céu é que é felicidade. O céu na minha cabeça. Eu não preciso morrer. Eu já estou construindo um céu aqui e já estou vivendo. Temos que nos reprimir e evitar o pecado. Você tem feito isso, que ótimo, que bom. Olha, você vai direto para o céu. Você não faz isso, tá? Temos que evitar os prazeres carnais, fazer castidade em prol do céu. Ok, tá conseguindo, parabéns. Que maravilha, fantástico. Dentro da sua cabeça você diz assim. Recentemente eu li um livro do Osho que ele diz, né? O prazer é o primeiro passo para Deus. Olha que coisa linda. O prazer é o primeiro passo para Deus. Mas entenda, quando a gente está imbuído do divino, o prazer ele é suave, sutil, ele não tem exagero.
Então ele não é prejudicial, ele não prejudica nem a mim nem aos outros. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio. Então, por exemplo, eu estou aqui falando e tem um ventinho vindo do meu ventilador, batendo aqui no meu lado esquerdo. Completo prazer. Né? Está me refrescando. Eu estou sentindo prazer com isso. Esse é o prazer divino, é o suave, é de você ouvir um passarinho. Né? E é prazer carnal isso. Por quê? Porque preciso ter um vidro, eu preciso ter uma pele. Eu preciso ter carne para sentir esse prazer. A gente resumiu também o prazer carnal ao sexo, ao orgasmo. Claro, como eu disse, quem inventou o orgasmo foi Deus. Deus criou um clitóris na mulher e criou um pênis no homem, que geram carga de tensão e explosão. Foi Deus que criou isso. Então, como é que ele ia proibir você de usar uma coisa que ele criou, cara? Mas a gente resumiu muito o prazer ao sexo, como se a gente só pudesse ter prazer através do sexo, mas a gente pode ter prazer num abraço de amizade, ou de parentesco, de pai e mãe. A gente pode ter prazer em respirar, em comer uma boa comida, em sentir o sol quentinho nas costas da gente num dia frio. Tanta coisa, de olhar para a beleza, né? De pensar, eu sinto muito prazer de pensar. Né? Então, o prazer é o corpo da gente todinho. Foi feito para sentir prazer, cara. A gente tem um sistema de recompensa que também foi criado por Deus dentro do cérebro. E a dopamina, que gera prazer, dopamina e serotonina, noradrenalina, cara, tudo foi feito por Deus. Como é que é inconcebível que Deus proibisse a gente de usar aquilo que ele mesmo fez. Seria a mesma coisa que você receber um presente feito por uma pessoa e jogar no lixo. Não tem lógica. Mas se uma pessoa quer evitar os prazeres carnais, né, sexo, o embelezamento, né, é a vida dela. Ela tem o direito de viver assim. Eu acho. Se você deixa a pessoa viver desse jeito, tá? Você é que sai dessa dualidade, ação-castigo de Deus. Saia disso. Lembre-se, a Bíblia, para um grupo de pessoas, é um livro irretocável, que não se pode refletir em cima dele, não se pode mudar uma vírgula, para um grupo de pessoas. E isso é verdade, para esse grupo de pessoas. Mas, por exemplo, para quem já abraça a ciência como sua orientadora, você pode refletir a Bíblia, você pode questionar, você pode modificar. Você pode até dizer, isso aqui eu não gosto, vou riscar. Risque mesmo. Não vai ser castigado. Experimente. Agora, experimente depois de se libertar, porque senão vai ser feito eu eu não tinha me libertado ainda totalmente. Falei bem mal de Jesus. Eu estava falando para minha mãe o seguinte, na época eu me lembro bem. Mamãe, a senhora gosta tanto de Jesus, tá massa. E se Jesus chegasse aqui e batesse na porta, como ele bateu na casa de Pedro? Disse assim, vim buscar sua filha para andar pelo mundo como uma mendiga, pregando a palavra de Deus, porque eu sou filho de Deus. O que é que tu fazia? Tu dizia, ótimo, parabéns, Jesus, que bom que você veio buscar minha filha. Vá, minha filha. Duvido. Minha mãe expulsava esse homem da casa e dizia, você é louco, tá querendo levar minha filha para o mau caminho. Porque a gente não pensa, cara. A gente não pensa. Se Jesus chegasse numa igreja cristã e começasse a derrubar, né, os santos, as beatas ia tudinho para cima deles. Não, mas eu sou filho de Deus e Deus disse que não era para adorar nenhuma imagem. Pá, derrubar tudo. Tenho certeza que ele ia ser linchado. Não ia ser crucificado, não. Ia ser linchado pelas beatas todinha. Né? Aí eu disse, como? Aí eu estava questionando isso da minha mãe. Como é que você adora um homem desse? Eu não entendo. E aí, quando eu levantei da cama, depois que eu dei essa palestra toda, eu levantei, enfim, por quê? Porque naquela época eu ainda acreditava que eu podia ser punida. Então eu mesma criei a punição.
Porque é a gente mesmo que cria tudo isso, né? Para quem acredita nisso. Porque é outra coisa, cara. Se você não quiser acreditar nisso que eu estou falando, ok, é sua vida, viva do jeito que você achar que é melhor. Né? Eu me libertei disso tudo e posso dizer com certeza, eu vivo muito melhor hoje do que eu vivia quando eu era orientada, porque eu nasci numa família católica, minha mãe e minha avó, minhas avós eram católicas, né? Beatas, inclusive. Minha mãe não é beata, mas aprendeu com a mãe dela e foi reforçada pela sogra, que é a minha avó paterna, né? E se vive bem, viu? Minha avó morreu bem, minhas duas avós morreram bem, minha mãe vive bem, né? Mas elas na dela e eu na minha. Eu não vou seguir o que minha mãe me ensinou. Aí eu sou pecadora completamente, porque eu não me guiei pelos meus mais velhos, cara. Mas não quis mesmo. Eu fui por outro caminho, eu sou da era da ciência já. Então eu não quero isso pra mim. Mas não é porque eu não quero pra mim que eu vou dizer que tem que ser pra todo mundo, senão vira um dogma de novo. E o erro tá no dogma, não tá na sua crença. O erro tá em achar que você tem que submeter outra pessoa à mesma crença que você. Esse é o grande pecado, é o grande erro. Não, eu sou livre para pensar e existir da forma como eu quiser. E o divino está aprovando, porque até hoje eu nem vi ninguém ser ejetado da Terra. Ninguém saiu da Terra. Esse aqui não é bom. Não sai da Terra. Todo mundo fica na Terra. Morre na Terra. Nasce e morre na Terra. Com exceção do Elon Musk, que vai para Marte. Mas não vai ser ejetado. Ele vai por conta própria. Então, todo mundo está na Terra. Se todo mundo não está na Terra, significa que Deus aprova todo mundo. Todos. Sem exceção. Mas morre. Morre todo mundo, cara. Mas morre ruim. Tem gente que é muito legal e morre ruim. Morre de uma situação péssima. Então não tem castigo. Tem consequência das escolhas que a gente faz. A gente mesmo faz as escolhas. É como diz na Bíblia. Diz assim, Deus fez o mundo, o universo todo em 6 dias. Não sei como foi que ele contou os 6 dias, porque se não existia a Terra, como é que a Terra ia girar para contar os dias? Mas tudo bem. Então ele fez em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Ele descansou. E na minha opinião está descansando até hoje. Porque o resto quem vai fazer é aquilo que ele criou. A criação é que faz. Não é mais Deus. Deus não tira um e bota num lugar. Não, nada disso. São as nossas escolhas que vão nos movimentando. E as nossas escolhas fazem a gente ter consequência. E Deus aprova tudo. Deus aprova tudo. Né? E dá autorização para a gente fazer o que a gente quiser. A gente tem o tal do livre-arbítrio, que não é tão livre-arbítrio assim, mas por causa do cérebro da gente, não é tão livre-arbítrio, mas moralmente ele deu livre-arbítrio. E aí a gente tem que ter as consequências do nosso livre-arbítrio. A gente faz e tem consequências. Mas não é Deus que pune a gente, cara. Então você pode até ser uma pessoa bem escrachada sexualmente. Se for seu gosto, faça, não morra na vontade, não. Não morra na vontade, não. Né? Eu acho que a única coisa que deveria guiar a gente, a limitação que deveria guiar a gente é: essa minha ação gera prejuízo para mim ou para meu irmãozinho? Se gerar, eu posso conduzir esse desejo para um outro lugar, como diz não sei se é Jung ou se é Freud, mas sublimar. Podemos sublimar alguns desejos. Por quê? Porque aí geraria muito prejuízo para fulaninho ou para mim mesmo. Então eu vou sublimar esse desejo, eu vou compreender ele, vou respirar nele e vou sublimar. Eu acho que esse deveria ser só o limite da gente. Mas esse limite ele só pode chegar na mente da gente quando a gente reflete. Né? Quando a gente tem livre escolha mesmo, de verdade, porque refletiu. Então, Jussara, continue no seu caminho, refletindo, pensando,
e separando o que é meu e o que é do outro. Eu não preciso me guiar mais pela fala do outro. Por que que me toca ainda? Me toca ainda porque ela tem resquício aqui, eu ainda tenho que limpar a coisa em mim. Então eu purifico, limpo, solto, né? E vou fazendo isso até eu conseguir ouvir a fala de outra pessoa e ficar bem com essa fala, não ficar mal com ela. Quando eu não ficar mais mal com a fala do outro, significa que eu liberei ela dentro de mim. Facinho, né? Não tem, só dá trabalho, mas depois que a gente aprende o básico, a gente vai na boa. Bom, se faltar alguma coisa, Jussara, tu me avisa e aí eu vou respondendo ou nos comentários ou faço outro vídeo também, tá bom? Então, até a próxima!